adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Aleluia, vamos nos colocar de pé. Motivo de grande alegria ver vocês aqui, adorando o Senhor. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. Se você não sabe o nome, pergunte. Faz amizade. Aleluia, glória a Deus. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e buscar a presença do Senhor. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós entramos, Senhor, em sua presença, Pai, nessa noite, Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, Deus, de estar aqui, Pai, para te adorar, Deus, para te cultuar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, Deus, tudo aquilo que fizemos, Pai, nesse dia que entristeceu o seu coração. Pai, vem nesse momento, Deus, e nos lava com teu sangue, nos cobre, Senhor, com teu sangue, Pai, e que nessa noite, Pai, o seu poder seja derramado, a tua unção, Pai, seja derramada, Pai, que corações sejam tocados, que corações, Pai, estejam sensíveis ao Senhor, Pai, Deus, que nós possamos, Deus, a começar de nós aqui em cima, sermos ministrados, sermos cheios, Pai, e que cada um, Deus, que está aqui, Senhor, seja cheio da tua glória, seja cheio do teu Espírito, Pai, que nessa noite, Pai, nós possamos sair daqui, Deus, transformados, Pai, curados e libertos, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem sobre nós, Senhor, entra em nossos corações, Pai, inunda esse lugar com a sua glória, em nome de Jesus. Que a tua Shekinah, Senhor, esteja sobre esse lugar, que a tua nuvem de glória, Deus, desça, Pai, nessa noite, Pai, Deus, que através do louvor, Pai, nós possamos ser cheios, Pai, o teu nome glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Depois, Deus, na palavra, Deus, possamos ser ensinados, Pai, edificados para a tua glória, em nome de Jesus. E contra vocês, espíritos malignos, caiam por terra. Vocês não têm poder sobre nós, vocês não têm poder de atuação nesse lugar. Caiam por terra em nome de Jesus. É isso, Deus, que eu oro, te agradeço e te louvo, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aplauda bem forte, querido. Aleluia, que bom que você está aqui nesta noite para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Vamos continuar louvando e engrandecendo a este Deus. Aleluia. Em teus braços eu vou me entregar, os meus dedos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a... Diga a Ele, toma o teu, tu és bem-vindo aqui, peça, vem sobre nós, manda a tua chuva nesse lugar, Em tua presença e derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. Diga o nome dele, Jesus. Oh, esse é o nosso Deus poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Aleluia. Santo, santo é o teu nome.
o nome dele? Jesus. Aleluia, obrigada, Senhor. Você pode aplaudir a Ele. Santo, santo é o teu nome, Pai. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reinas sobre a terra e céu para sempre, Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reinas sobre a terra e céu para sempre. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Aleluia! Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reinas sobre a terra e céu para sempre, Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reinas sobre a terra e céu para sempre. Aleluia! Adore o Senhor com seu coração, levante as suas mãos e adore a Ele, dê a sua melhor adoração, porque Ele merece a honra, a glória, o poder. Aleluia! E cantavam um cântico novo dizendo: digno és de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, e proclamavam com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Se você quer adorar o Senhor, então dê para Ele o seu louvor, o melhor louvor que você pode dar. Aproveite esse momento. Se um dia que você quer estar com Ele, aproveite hoje, dê para Ele glória, força e poder, honra, glória, força e poder, honra, glória, força e poder, honra, glória, força e honra,
és incomparável, não há outro como tu, reinas sobre a terra e céu, para sempre santo, és incomparável, não há outro como tu, reinas sobre a terra e céu, para sempre. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Faço tudo. Peça a Ele. Eu mergulho. Mas peço que tua presença aumente. Se esse é o desejo do teu coração nesta noite, comece a clamar por Ele. Erga o nome do Senhor o mais alto que você puder. Comece a clamar pela glória dEle. Se esse é o desejo do teu coração, clame. Se rasgue nesta noite na presença dEle. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente
aumente a sua voz. Quem já pisou? Quem já pisou em outro lugar? Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia, você pode aplaudir a esse Deus tão poderoso ao qual nós servimos. Aleluia, santo, santo é o teu nome, Senhor. Nessa noite vamos continuar a fazer o nosso decreto, amém? Repita comigo: como igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz anunciamos, para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação e restauração, sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fosse, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos, apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor enviem para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação, direta e indireta do inferno. Estamos cobertos, coloque a mão na sua cabeça, estamos cobertos com o sangue de Cristo, de Jesus, e o inimigo de nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres, alcançando o necessitado, viúva e órfãos. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas, familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar: ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, honra, glória para todos sempre. Amém, aleluia. Vamos declarar em 2025, vamos reinar em vida. Mais uma vez em 2025, vamos reinar em vida. Todos juntos, bem forte para o diabo ouvir. Em 2025, vamos reinar em vida. Aleluia, aplauda o Senhor. Podemos assentar, amém? Aleluia. Aleluia! Se você está feliz de estar aqui nessa noite, dá um glória a Deus. Ih, tá muito fraco isso daí, gente. Pelo amor de Deus. Dá um glória a Deus. Amém.
Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui nesse culto presencial e nos assistindo também pela internet. Dizer que nós estamos muito felizes de recebê-los aqui, mais ainda na presença do Senhor. Você que está aí nos assistindo pela internet, aproveite e já compartilhe esse vídeo, compartilhe o link da nossa live para que mais pessoas possam ser alcançadas nesta noite. Irmãos, assim que chegarem na igreja, lembrem de fazer o seu check-in no Facebook. Isso também é um ato evangelístico. As pessoas que têm você nas redes sociais vão ver que você faz parte de uma igreja e quem sabe te perguntar e querer saber um pouco mais. E esse é o momento de você entregar a palavra do Senhor. Nos siga também no nosso Instagram, no Instagram, no YouTube e no Facebook da Igreja da Fé Cristã, é @Igreja da Fé Cristã. E no YouTube, aproveita e assista pelo menos uns 2 vídeos por semana de ministrações, para que você possa ser ainda mais edificado. Nossos cultos acontecem, como hoje, uma sexta-feira, às 8 horas da noite, e aos domingos, às 19 horas. Recado importante, amanhã começa o nosso acampamento de jovens e adolescentes. Você que tem um jovem, que tem um adolescente, incentive ele a estar aqui amanhã, junto com a nossa igreja. Vai começar ali no mundo o carnaval e nós não queremos ser como eles, nós queremos estar cada vez mais perto do Senhor, e esse é o momento que nós temos de unir, de juntar todos os jovens e adolescentes e entregar uma palavra específica para eles. Então, seja um incentivador nesse momento, traga o seu jovem, o seu adolescente e ore também por essa causa em nome de Jesus. E sábado, no dia 8/3, é o Dia das Mulheres e nós teremos um café da tarde com as nossas mulheres aqui na igreja. Então você que é mulher, você está mais do que convidada a estar aqui conosco para ter um momento de comunhão com as nossas irmãs e receber uma palavra também muito especial para os seus corações, para os nossos corações, né? Amém, glória a Deus, aplauda o Senhor, igreja. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, espero que todos estejam bem. E tenho certeza que estão, né? Estamos aqui na casa do Senhor, estamos bem. Não há lugar melhor para estar do que estar na casa do nosso Deus. Amém? Enquanto o mundo lá fora está se preparando para esse carnaval que nós colocamos por terra, em nome de Jesus, nós estamos aqui se preparando para estar com Cristo breve, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler aqui a palavra do Senhor, aqui em Mateus 6. Deixa eu colocar aqui os óculos. Mateus 6, o 31, diz assim, eu vou ler para vocês, não precisa abrir não, para a gente ir mais rápido, tá bom? Mateus 6, 31. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Ou, onde é que vamos arranjar bebida? Ou, onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre preocupados com essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam suas próprias dificuldades. Vou repetir o 33, diz assim, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas as coisas. Te pergunto nessa noite, o que tens te preocupado? Com o que você se preocupa? Se a palavra de Deus diz assim, que a gente colocando o reino de Deus, 2025 é o reino do Senhor na terra. Colocando o reino do Senhor em primeiro lugar, fazendo aquilo que Ele quer das nossas vidas, com o que nós vamos nos preocupar? Com nada.
porque tudo está nas mãos do Senhor. Quando nós fazemos a nossa parte, o Senhor faz a dele. Não precisa se preocupar. Se não tem hoje, diga: eu não tenho hoje, mas Deus proverá. E assim será feito. Deus proverá. Se você hoje está preocupado com o alimento de amanhã, com a prestação do carro que vai vencer, Deus te fala: não te preocupes, Deus proverá. Basta fazer o que o Senhor quer. Não sei que nome você dá, se você chama de obrigação, se você chama de mandamento, se você chama de dever. Não sei como você chama o dízimo e a oferta. Mas o importante não é como você chama, mas sim o que está no seu coração. Mas sim a generosidade do seu coração é que importa. Vamos fechar todas as brechas. No mundo espiritual, quando nós deixamos brechas, é muito mais difícil do Senhor atuar. Se nós deixamos brechas no jejum, na oração, deixamos de ter essa intimidade com Deus, no mundo espiritual é mais difícil. Quando nós deixamos as arestas de dizimar na casa do Senhor e ofertar, é muito mais difícil combater o devorador, o migrador das nossas vidas, dos nossos bens materiais. Mas quando você tem um coração disposto, um coração generoso a ajudar, a se doar na casa do Senhor, a saber o quão é importante você ser dizimista e ser ofertante. Não para o bem do Senhor, não, mas para o nosso próprio bem. Para que nós possamos fazer a nossa parte, para que nós possamos ser obedientes na palavra do Senhor. Quando nós dizimamos e ofertamos, não é simplesmente para a gente dar os nossos 10%, mas o Senhor está nos ensinando para que a gente se desapegue a essa parte financeira. Era para desapegar, porque para alguns não é difícil, é muito fácil. Mas para algumas pessoas é muito difícil você tirar do que você acha que é seu e doar na casa do Senhor. E devolver para a casa do Senhor. Para muitos é difícil, mas eu te digo que nessa noite o Senhor vai tirar do teu coração toda a decepção que você já teve um dia, quando você ofertou e dizimou e alguém traiu você da sua confiança. Eu coloco por terra hoje, em nome do Senhor Jesus, que isso acabou na sua vida. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai ter um coração disposto, um coração generoso, porque o Senhor, Ele ama aquele que dá com alegria. Porque nós temos que dar com alegria, com prazer, em saber que nós vamos ajudar. E com que tu vais te preocupar? A palavra do Senhor diz: com que tu te preocupas? Se tu faz a tua parte, com que tu te preocupas? Com nada, entregue na mão do Senhor. Eu tenho certeza que Ele não proverá, não. Ele já proveu tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você deseja. Não tudo aquilo que você quer, não. Porque tem coisas que a gente quer que a gente não precisa. Tem coisa que a gente deseja, mas que a gente não precisa. Muitas vezes vai nos atrapalhar na nossa vida espiritual. Mas quando a gente precisa e necessita, o Senhor, Ele concede. O Senhor nos dá. E é ofertando e dizimando que nós quebramos as barreiras espirituais no mundo material. E eu creio que nessa noite, a tua vida financeira, se você não é ofertante, se você não é dizimista, eu creio que vai mudar. Em nome de Jesus, que a palavra do Senhor vai adentrar no teu coração. E você, a partir de hoje, vai ser uma pessoa mais generosa nessa área. Você vai estar fechando todas as brechas.
Porque às vezes você faz tudo certinho. Eu levanto, eu oro, eu faço meu jejum, faço minhas orações, eu intercedo pelos que eu amo, eu intercedo por libertação. Mas tem uma pequena brecha que ainda está trincada ainda no vaso, que precisa ser restaurado. É a área financeira. E para que tudo seja um conjunto de tudo, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre as nossas vidas, de uma totalidade de 100%, nós precisamos fazer tudo aquilo que Ele quer, como diz a palavra. Tudo que é necessário, como diz a palavra. Feche nessa noite todas as arestas, todas as brechas que você tem dado, em nome de Jesus. Seja um dizimista, ofertante, fiel na casa do Senhor. E as comportas do céu serão derramadas de forma sobrenatural sobre cada vida. Amém? É no nome de Jesus. Olha, ali está o Pix da igreja. Já estão ali os nossos irmãos com os envelopes. Quem quiser dizimar e ofertar nessa noite. E você que não trouxe, que não pôde, o importante é o teu coração, é a generosidade do teu coração. Se o teu coração é generoso, eu creio que o Senhor vai te abençoar da mesma maneira, se você não trouxe nessa noite. Mas eu creio que o Senhor vai estar preparando uma próxima vez para vocês estar operando na casa do Senhor, mas que a bênção do Senhor é sobre ti. A partir do momento que o seu coração está disposto, não está fechado para essa área financeira, Deus já te abençoou, amém? Se alguém precisar de envelope, é só levantar a mão. Se alguém precisar de caneta, os irmãos estão, a maquininha também. Deus derrame sobre cada um bênção sobrenatural nessa noite. Como posso não ter ou duvidar, se o teu amor insiste em me chamar? Vem, renova o meu interior e acende a chama do primeiro amor. Quero olhar minhas guerras e ver o Salvador vindo águas agitadas. Vou com Ele andar, encarar o impossível, a certeza que Deus pode mais. Ajuda minha fé, segura minha mão, me ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, me entrego a ti, Jesus. Meu Deus pode fazer muito mais. Muito mais, muito além do que você imagina, Deus pode fazer em sua vida. Vamos colocar de pé e orar pelos dizimistas e ofertantes nessa noite. Pai querido e Pai amado, nós colocamos nas tuas mãos, Senhor, cada ofertante, cada dizimista nessa noite. Tu possa estar derramando dos céus bênção tal, bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes sobre a vida de cada um deles, Senhor. Senhor, nós queremos repreender agora o devorador, o migrador em cada lar. Senhor, que os celeiros do teu povo sejam fartos em nome do Senhor Jesus. Que todos os desejos e as necessidades, Senhor, do teu povo sejam alcançadas. Que as bênçãos materiais sejam sobre a vida do teu povo nessa hora, Senhor. Nós declaramos a vitória no meio do teu povo. E da mesma forma, Senhor, tu possa derramar, Senhor, bênçãos tal sobre aquele que não pôde ofertar nem dizimar nessa noite. Mas que tu conhece o desejo do coração. Tu conhece
conhece a generosidade do coração de cada um. Senhor, nós tiramos agora toda a legalidade do maligno sobre a vida do teu povo e bênçãos transbordantes sobre cada um. Abençoa, Senhor, todo aquele que está desempregado, Senhor. Abra as portas, Senhor, escancar as janelas do céu sobre a vida deles, Senhor. Que o sobrenatural, Senhor, possam ser movido agora a favor do teu povo. Nós abençoamos, Senhor, todo empreendedor, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que haja diferença, Senhor, no meio do teu povo. É no nome de Jesus que eu te glorifico e te exalto. Amém. Deus abençoe a igreja. Amém? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Deus é fiel. Essa noite a gente vai falar um pouco a respeito de um homem de Deus. Esse homem, ele está no Velho Testamento. Aqueles que trouxeram sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 4. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar, te engrandecer e te bendizer. Se estamos aqui, Senhor, é graças à sua misericórdia. Tu és bem-vindo, Senhor, em nosso meio, como já estás operando. Continue a falar através de minha boca. Senhor Deus, com que os nossos corações e ouvidos possam extrair tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Que seja repreendido agora, Senhor, todo o espírito que vem arrebatar a mensagem do coração e mente dos teus filhos. E que toda a preocupação, e que todo o desânimo, cansaço, desespero, fracassos e derrotas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós lançamos sobre ti todas as nossas ansiedades, pois cremos, Senhor, que o teu jugo é leve, e o teu fardo, Senhor, é leve. Nós nos submetemos a ti, hoje e para sempre, em nome de Jesus, amém. 2 Reis, capítulo 4, o seu versículo 1 está escrito assim: Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: O teu servo, o meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor, e o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela: O que farei por ti? Conta-me o que tu tens na tua casa. E ela disse: A tua criada não tem nada na casa, além de uma botija de azeite. Então ele disse: Vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peças poucos, e quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante de teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim ela se foi diante dele, e fechou a porta diante de si e dos seus filhos, que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. E sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: Traz mais um vaso. E ele lhe disse: Não há mais vaso. E o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus: Vai. E ele disse: Vai e vende o azeite, e paga a tua dívida, e vive.
tu e os teus filhos do restante. Glória a Deus. Hoje eu quero falar a respeito deste homem. Eu vou tentar me centralizar aqui, amados, porque eu vejo os meus vídeos depois, e às vezes eu estou lá no canto, depois eu estou lá no outro canto. Eu vou tentar ficar paradinho aqui, quietinho. E hoje, nessa noite, eu quero falar sobre este homem, que nos fala no livro de 2 Reis, no capítulo 4. Nós vamos discorrer aqui apenas desses versículos de 1 a 7. E o título dessa mensagem que o Senhor colocou comigo, para mim, me deu para mim, na verdade, eu ouvi de um outro homem, do nosso pastor. Você poderia dizer para a pessoa do seu lado: a semente que você planta nunca sairá da sua vida. O pastor vive falando essa frase, e essa frase eu guardei no meu coração. A semente que você planta nunca sairá da sua vida. E nós vamos entender essa chave que o pastor nos ensinou, e vamos aprender a nos apropriar dessa chave. Na Bíblia, amados, nós temos alguns relatos de alguns homens que mesmo depois de mortos, Deus ainda continuou operando e fazendo maravilhas na vida deles. E eu trouxe aqui para a nossa reflexão apenas dois. O primeiro é Moisés, lá no Monte da Transfiguração. Você se lembra muito bem que a Bíblia vai dizer que o povo era um povo rebelde, e que aquele povo não se contentava com os milagres que vivia dia após dia lá no deserto. E a Bíblia vai dizer que então, num certo dia, Moisés não ouve a voz de Deus e não obedece ao Senhor na ordem que Deus falou para ele fazer e cumprir. A Bíblia vai dizer que o resultado dessa desobediência, que o resultado desse ato que Moisés teve, foi de que Deus falou para ele: Moisés, tu não vais entrar na terra prometida. Mas ao olharmos para os evangelhos, vamos ver Jesus subindo ao Monte da Transfiguração. E lá no Monte da Transfiguração, Jesus, ele se transforma, o seu corpo recebe aquele corpo de glória diante dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E a Bíblia vai dizer que lá no Monte da Transfiguração aparece Moisés falando com Jesus. Ou seja, mesmo depois de morto, a Bíblia nos dá uma nuance de que Moisés ainda conseguiu contemplar a terra prometida. O outro exemplo, nós olhamos para o Velho Testamento e vamos ver um homem, que é esse mesmo homem que nós vamos falar nessa noite, Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu já estava morto por causa de uma doença, e só lhe restavam os ossos. A Bíblia diz então que alguns homens estavam fazendo um funeral, e entraram naquelas terras, enquanto eles faziam o sepultamento daquele homem, enquanto eles estavam indo fazer o sepultamento daquele homem, entraram naquelas terras os seus inimigos, e eles desesperados tomam uma atitude. Eles jogam o corpo daquele homem morto dentro da sepultura de Eliseu. Sabe o que acontece? Ao tocar os ossos, a Bíblia diz que o homem ressuscitou. Amados, temos outros exemplos, mas trouxe somente esses dois, para afirmar que mesmo depois da morte, temos algumas passagens que nos mostram que Deus honra seus servos mesmo depois de mortos. Nós lemos aqui a respeito desta mulher, e numa breve leitura, nós olhamos para a situação dela e chegamos à conclusão de que esta mulher está passando por dias difíceis. Chegamos à conclusão que esta mulher está passando por um dia, como disse o sábio Salomão, o dia mau. E quando nós olhamos para a história desta mulher, para a história desta viúva, nós vamos ver que o seu marido
havia contraído uma dívida. Nós olhamos para a história e vamos ver que ela está sendo cobrada pelos credores de uma dívida que o seu marido deixou. E tamanha era essa dívida que ela não tinha condições para poder quitar aquela dívida. E a Bíblia nos diz que ela fala com o profeta dizendo que os credores vieram para levar os meus filhos. Ela foi deixada pelo marido, naquela situação, uma mulher viúva, uma mulher com 2 filhos, que por conta dessa dívida, ela poderia perder os seus filhos. E a Bíblia diz, amados, que diante dessa situação que ela está vivendo, ela toma uma atitude. Ela vai ao lugar certo e ela procura pela pessoa certa. Muitos de nós, quando estamos passando pelos vales, pelos desertos, ao invés de irmos ao lugar certo e procurar pela pessoa certa, nós contamos os nossos problemas, as nossas mazelas, as nossas dificuldades para o vizinho, para o amigo, para a amiga. Então escute uma coisa que eu vou dizer com muito carinho para você nessa noite. Você já contou para todo mundo. Agora, feche a porta do teu quarto e fale com aquele que pode resolver o teu problema. Fala com aquele que de fato tem solução para o seu problema. Mas uma pergunta vem a mim e talvez venha a você também. Seria o marido daquela mulher um irresponsável? Ora, o homem que não se prepara, não deixa os seus filhos e a sua mulher preparados, porque pode acontecer alguma fatalidade, seria ele um irresponsável? Seria ele um apostador? Ou quem sabe um bêbado que gastou o que tinha e o que não tinha com a bebida? Talvez poderia ser ele um imoral que gastou até não ter mais e ainda assim permaneceu gastando. Afinal, quem era esse homem? Porque ele deixou mulher e filhos nesta situação. Parte B do versículo 1, 2 Reis 4. O teu servo, o meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia ao Senhor. Basta um olhar simples para o primeiro versículo de 2 Reis 4, para concluirmos que o homem, marido e pai, não era um apostador, não era um beberrão e nem um imoral. A Bíblia afirma no diálogo da mulher com o profeta: meu marido, teu servo, está morto. E tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia ao Senhor. Entendemos que este homem, amados, era um homem que era um servo e era o servo do Deus Altíssimo. Nós entendemos através desse versículo, deste texto, que a mulher não chega dizendo, como muitas mulheres hoje chegam dizendo, quando vai contar dos seus problemas dentro da sua casa. Tem coisas, amados, que dentro da sua casa você resolve com o seu marido e com a sua mulher. Mas essa mulher, ela não chegou como muitos chegam dizendo: aquele miserável, olha só a situação que ele me deixou. Mas pelo contrário, ela toma uma atitude. Ela se levanta e vai até o profeta. Eu não sei qual é o problema, amado, que te aflige nessa noite. Mas eu sei que há um Deus que cumpre e fala e realiza aquilo que Ele fala.
E muitas das vezes nós já ouvimos promessas de Deus. E nós andamos por um certo tempo olhando para essas promessas. E principalmente no começo da nossa fé, parece que a nossa fé, ela é inabalável. Parece que nós somos inatingíveis. Afinal, nós fomos ensinados este evangelho que cria crentes algodão doce. O evangelho que diz que você é inatingível, que você não pode ser tocado, que o dia mau não pode chegar na sua vida, que as circunstâncias adversas não podem acontecer. Mas no caminhar da nossa vida cristã, nós aprendemos pela dor, aprendemos pelo dia mau, que nós não somos intocáveis, mas que o dia mau chega na nossa vida, mas que o dia das nossas aflições chegam. Mas há uma diferença, a Bíblia diz que há uma diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. A Bíblia diz, o salmista declara: muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor o livra de todas elas. O dia mau vem para qualquer um, amados. O nosso amado Jesus estava num jardim chamado Getsemane, e a Bíblia diz que o dia mau chegou para Jesus, e o ápice do dia mau naquele homem, na vida daquele homem, foi na cruz, quando ele diz: Elohi, Elohi, salabactani, Deus meu, por que me desamparaste? O ápice da sua dor, o ápice do seu desespero, o ápice da sua aflição. A quem nós clamamos quando o dia mau chega? A quem nós vamos quando o dia mau chega? Talvez nós estejamos batendo nas portas erradas. Talvez nós estejamos contando para as pessoas erradas. E como eu disse, nós temos a ideia de que nós somos inatingíveis. E quando nós somos atingidos, não nos contaram que nós éramos atingidos. E quando nós somos atingidos, ficamos prostrados e abatidos. É por isso, amado, que você precisa ler a palavra. É por isso que você precisa se fortalecer na palavra. Porque quando o dia mau vier, quando o dia das tentações vierem, quando o fracasso, a derrota chegar, você vai poder dizer: em todas as coisas sou mais do que vencedor. Quando nós olhamos para o livro de Atos, vemos uma igreja que é perseguida, vemos uma igreja que os seus discípulos, os discípulos da igreja, os discípulos de Cristo são mortos. Nós vemos uma igreja que é atacada, vemos os discípulos sendo presos. E a Bíblia diz que logo após aqueles homens serem soltos, a Bíblia vai dizer que eles se reuniam, sabe para quê? Não era pedindo por dinheiro, não que isso seja errado. Não era pedindo por uma casa, um carro, choque. Não era pedindo por livramento. Aqueles homens se levantavam no poder do Espírito Santo dizendo: Senhor, nos fortaleça para que nós possamos permanecer firmes, para que nós possamos continuar firmes. É por isso que nós precisamos mergulhar nossa vida na palavra. Quando nós mergulhamos a nossa vida na palavra, amado, mesmo que o nosso interior seja atingido, o nosso exterior seja atingido, o nosso interior permanece firme em Cristo. Aquela mulher, ela toma uma atitude, ela se levanta e vai até o profeta. Aquele seu problema, aquela sua dificuldade, aquele monstro que você criou na sua cabeça, você já contou para todos, até para o gato. Agora é hora de você tomar uma atitude e contar para Deus. A situação daquela mulher era uma situação
de alguém que estava desesperado, uma mulher que perdeu o marido, uma mãe prestes a perder os 2 filhos, porém ela toma uma atitude e vai ao lugar certo, até a pessoa certa. O profeta diz: o que tens em tua casa? E ela diz: tua serva não tem nada em casa. Graças a Deus que não acaba aí. Há uma vírgula. A não ser uma botija de azeite. Eu não quero pregar chorando, porque eu não prego. Mas aquela mulher vai para o profeta e diz: olha, o meu marido, o teu servo, um homem verdadeiramente temente ao Senhor, você sabe, ele está morto. Aí a Bíblia diz: o que é que tu tens em tua casa? Eliseu perguntando para ela. A mulher responde: a tua serva não tem nada em casa. Quando nós estamos nesse nível de desespero, sentindo os pesos sobre os nossos ombros, nós criamos um monstro e dizemos: eu não tenho nada. Mas aí ela diz: a não ser uma botija de azeite. Assim como aquela mulher que não tinha nada em sua casa a não ser uma botija de azeite, existem muitos aqui nessa noite que estão como ela, dizendo: Senhor, eu não tenho nada. Mas o Senhor lembra você: tu tens uma botija. Senhor, mas está quase vazia. Mas o Senhor está te lembrando: tu tens uma botija. Mas Senhor, está difícil. Tu tens uma botija. Senhor, eu não estou aguentando o processo. Ele está dizendo: tu tens uma botija. Senhor, parece que eu não vou conseguir. Ele está te dizendo: tu tens uma botija. Há nessa noite, amados, uma unção que Deus quer derramar. É a unção da botija cheia. Aquele que nos enche está aqui. Eu não sei como você chegou nessa noite. Deus sabe como eu cheguei. Mas o Deus que enche, Ele está aqui. O Deus que transforma, Ele está aqui. O Deus que muda a situação, Ele está aqui. O Deus que pega aquele que não é, para humilhar aquele que é. Aquele que não pode, para humilhar aquele que pode. O fraco e o desprezível, para humilhar aquele que é forte. Esse Deus está aqui nessa noite. Quando eu olho para mim e digo: Senhor, porque tu me escolheu? Ele responde em sua palavra: porque eu escolho as coisas loucas deste mundo para aniquilar as fortes. Porque eu pego as coisas fracas e desprezíveis deste mundo para aniquilar as fortes. Então, quando nós olhamos para dentro de nós e não vemos mais saída para os nossos problemas e dizemos: Senhor, a minha vazia está quase vazia. Deus faz te lembrar nessa noite: tu tens uma vazia? Pois bem, eu sou a fonte de águas vivas, que faço jorrar águas vivas do seu interior. Projeta para mim Tiago capítulo 1, versículo 6, por favor. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar,
que é levada pelo vento e lançado de uma para outra parte. Eu quero que você grave bem o que eu vou dizer aqui agora, que são 3 vasilhas que o crente precisa. A primeira vasilha é a vasilha do desejo. Tiago capítulo 1, 6. Pedir com fé. Porque aquele que não pede com fé, mas duvidando, é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. A primeira vasilha, a vasilha do desejo, o pedir com fé. A segunda vasilha, a vasilha da fé, Mateus 21, 22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. O que você pede com fé, crendo, você recebe. Então a primeira vasilha é a vasilha do desejo, que é a necessidade de pedir com fé, sem duvidar, mas crendo. A segunda vasilha é a vasilha da fé, aquele que pede crendo recebe. E a vasilha da obediência, João 14, 15, 16. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O crente que quer andar com essa unção, com este azeite, ele vai ter a vasilha do desejo, a vasilha da fé e a vasilha da obediência. Ele recebe o Espírito, ele é habilitado e o Espírito Santo fica para sempre com ele. Aquela mulher entra na sua casa, fecha a sua porta. É interessante isso, que Jesus fala que quando nós vamos orar a Deus, devemos fazer o quê? Entrar no nosso quarto, fechar nossa porta, e em secreto o teu Deus ouvirá e te recompensará. E aquela mulher, ela faz isso. Ela pega as vasilhas emprestadas, pede as vasilhas emprestadas para os seus vizinhos. Ela entra no seu quarto, juntamente com o seu filho, entra na sua casa, e ela começa a despejar o azeite. Para uma vida com unção, é necessário este desejo de ir a Deus com as vasilhas. E pela fé e obediência receberemos o azeite do Senhor. Este azeite não é comprado, não é emprestado. Este azeite, ele é adquirido na oração, no jejum e no quebrantamento. Só há uma forma, amados, de nós obtermos a unção, é através da oração, do jejum e do quebrantamento. A partir de hoje, vai com essas 3 vasilhas diante dele: a vasilha da obediência, a vasilha da fé e a vasilha do desejo. Aquela mulher, quando ela começa a sua história, como eu disse, ela estava vivendo um dia mau. E esta mulher, como nós já vimos aqui, ela tinha essa dívida que foi contraída pelo seu marido. E já vimos que aquele homem não era um irresponsável, um beberrão, um imoral. Mas nós vimos que ele era um homem de Deus. Mas afinal, quem era este homem? A Bíblia afirma quem era este homem
No livro em que nós lemos, não deixa claro quem seria o homem, mas nos deixa pista. Era um homem que verdadeiramente temia ao Senhor. Projeta para mim, 1 Reis, capítulo 18. Olha que beleza, esqueci de marcar o versículo. Não projeta mais não. Obrigado. No livro de 1 Reis, no capítulo 18, vemos que certo homem esconde de Acabe e Jezabel 100 profetas. Vê se é o versículo 12, por favor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 12 ou 13. Deixa eu ver. Não, 13. Isso, glória a Deus. Eita, maravilha. Porventura não disseram a meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numas covas, e eu sustentei com pão e água. Nós vimos aqui então no 1 Reis, capítulo 18, versículo 13, que um homem está falando com um outro profeta, chama Elias. Esse homem está falando com Elias: eu escondi 100 profetas. Para você que não conhece a história, a Bíblia vai dizer que Elias chega um certo dia e fala para o rei de Israel, Acabe, dizendo: segundo a minha palavra, assim diz o Senhor, não choverá em Israel durante 3 anos e meio. Passa-se o tempo de escassez, imagine só, não há água, o plantio morre, a colheita se perde toda, tempos difíceis. E a Bíblia diz que nesses dias difíceis, este homem está falando com Elias: eu escondi 100 profetas, e eu os alimentei com pão e água, eu os sustentei com pão e água. Nessa época, muitos profetas do Senhor foram mortos. Qual é o nome desse homem? A Bíblia diz: Obadias. Agora nós podemos afirmar que o homem da viúva, aquela mulher lá em 2 Reis 4, é este mesmo homem de 1 Reis? Será que é o mesmo? Obadias? Alguns historiadores, por exemplo, Flávio Joséfo, em seu livro História dos Hebreus, relatou que supostamente o homem dessa passagem, 1 Reis 18, 13, é Obadias. Ou melhor, 2 Reis 4, é Obadias. Agora, isso é uma prova extra-bíblica. Podemos comprovar que realmente este homem de 2 Reis 4 é este mesmo homem de 1 Reis 18. Temos algumas evidências que apontam que sim na Bíblia. Primeiramente, Obadias era contemporâneo de Elias e Eliseu. Segundo, Obadias escondeu os profetas de 50 a 50 de Acabe e Jezabel. Coloca para mim 1 Reis 3, 4, por favor. 18, 3, 4. Versículo 3 e 4. 1 Reis 18, 3, 4. E Acabe chamou a Obadias o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Quarto lugar, em tempo de escassez como estava vivendo, lá em 2 Reis 4, que outra pessoa teria condições
de fazer isso, senão, versículo 3, por favor, senão o mordomo do rei. No tempo de escassez, para alimentar homens com pão e água, quem melhor que um mordomo do rei? Alguém que trabalhasse no palácio. Outra característica de que podemos relacionar o livro de 2 Reis 4 com 1 Reis 18, sendo ele o mesmo homem Obadias. Se aquela dívida fosse uma dívida comum, a mulher não teria recorrido a Eliseu, ela poderia ter recorrido a qualquer outro. Mas por que ela recorre justamente a Eliseu? Porque Eliseu era um possível conhecedor de tudo isso que nós lemos, do que Obadias havia feito. E por fim, uma comparação entre o texto de 1 Reis 18:12, parte final, não precisa pôr. Mas eu, teu servo, temo a Deus desde a minha mocidade. Isso está lá em 1 Reis 18:12. Eu, teu servo, Obadias está falando, temo a Deus desde a tua mocidade. 2 Reis 4:1, onde nós lemos: sabes que teu servo verdadeiramente temia ao Senhor. Quando a mulher está falando para Eliseu. Nós não podemos esconder o fato de que ele mesmo, Eliseu, poderia estar entre os profetas ocultos por Obadias. Quem vai saber? Talvez, naquele tempo de escassez, onde não havia chuva em Israel, e aonde Obadias colocou os profetas e os alimentou com pão e água, talvez Eliseu foi um desses profetas, não dá para saber. Mas fato interessante é que aquela mulher, ela vai até Eliseu, dizendo: tu sabes que verdadeiramente o meu marido, teu servo, era o servo do Senhor. Quando nós lemos aqui 2 Reis 4 e vemos que essa dívida foi contraída, chegamos à conclusão então de que essa dívida foi contraída como? Um cara que gastou a sua vida, um cara que não mediu esforços para cuidar de 100 profetas de Deus. É por isso, amados, que eu coloquei o tema dessa mensagem: a semente que você planta nunca sairá da sua vida. Aquele homem, em vida, havia plantado uma semente. Ele plantou semente na vida de 100 profetas de Deus. Aí a Bíblia diz que ele morre. Mas a semente que ele planta não saiu da sua vida, permaneceu. Nós olhamos para a história deste homem e para a história desta mulher, e numa leitura muito breve nós podemos chegar à conclusão de que aquele homem era um irresponsável, mas na verdade aquele homem era um homem de Deus. Era um homem que cuidava da obra, era um homem que cuidava das coisas de Deus. E o homem que cuida da obra de Deus, um homem que cuida das coisas de Deus, não tem como, aquele homem que planta a sua semente no reino, não tem como ele não viver coisas extraordinárias. E é mais um exemplo daquilo que eu falei lá no começo, de que homens, que mesmo depois de morto, Deus ainda continua operando em suas vidas. Obadias foi um deles também. Ele morreu, deixou seus filhos, deixou sua esposa, deixou uma dívida que foi contraída, comprando pão, comprando água para alimentar os profetas. Mas Deus se lembrou do seu servo.
quando você estiver sem nada em casa, quando as suas vasilhas estiverem vazias, quando as circunstâncias apontarem que você está perdido, Deus te faz lembrar das 3 vasilhas: a vasilha do desejo, a vasilha da fé e a vasilha da obediência. E quando houver abundância, continuai a viver nessa abundância. Porque Deus nos chama não só para derrotas. Na verdade, Deus não nos chama para derrotas. Deus nos chama para viver de vitória em vitória. Mas quando nós formos atingidos, quando nós formos tocados, nós não vamos nos desanimar, mas nós vamos nos levantar na fé em Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, e vamos nos ficar firmes nele. Nós precisamos, amados, ter esse coração de que não mede esforços para cuidar das pessoas, que não mede esforço para cuidar da obra. Quantas noites eu passei gastando tanto dinheiro, que se eu tivesse esse dinheiro hoje, mudaria muita coisa na minha vida. E quantos de nós gastamos nosso dinheiro com tantas coisas fúteis? Outro dia eu vi um irmão comentando: eu comprei um tênis de R$1.200, e eu sabia de alguém que estava precisando de uma cesta básica dentro da sua casa. Nós precisamos ter esse coração, um coração de Obadias, esse coração generoso, esse coração que o seu prazer, o seu contentamento não é viver somente para si, mas em prol do outro. É isso que Cristo nos chama para viver. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós não vemos Cristo indo à cruz para nos dar casa, e nem carro, e nem dinheiro, mas Ele vai para uma cruz e nos dá o exemplo de que assim como eu vim para servir, vocês também devem servir ao próximo. Precisamos ter esse coração, um coração de servo, um coração obediente, um coração que, ao invés de olhar para as circunstâncias que dizem não, um coração que, ao invés de olhar para as acusações, para os problemas, para as adversidades, mas um coração que vai continuar firme e crendo em Deus. Porque quando o dia mal vem, amados, se nós não tivermos um coração que confia em Deus, sabe o que vai acontecer? Nós seremos abatidos e ficaremos prostrados. Mas quando o homem tem um coração que obedece ao Senhor, então o dia mal chega, então as acusações, as tentações, os problemas chegam, mas ele permanece firme no Senhor. A Bíblia diz: aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. O salmista declarou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo. Agora entenda, o salmista passou pelo vale da sombra da morte. Entenda, as montanhas foram atingidas, sofreram impacto, mas não se abalou. O salmista não se deixou ser vencido, mas permaneceu firme. Quando nós temos um coração, amados, que obedece a esse Deus maravilhoso, então os dias mal chegam, os problemas chegam, mas permanecemos firmes. A semente que você planta não sai da sua vida. Isso é muito forte. A Bíblia diz que
nenhum trabalho é feito em vão para o Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor é fiel para terminar a boa obra em nós, que em nós começou. Deus começou a obra em cada um de nós. E Ele está nessa obra aperfeiçoando dia após dia. Dia após dia, um dia de cada vez. Há um exemplo, não me lembro agora, mas está em Isaías, fala sobre a águia. Já estou terminando, amados. Não vou lembrar o capítulo. Pena. Mas fala que Isaías está falando para o povo ali de Israel a respeito de uma figura de linguagem. Falando que Israel é como o filhotinho de uma águia. E a princípio, quando nós lemos essa passagem, nós não compreendemos, porque é uma passagem que está falando no tempo de Isaías. Mas quando nós vamos estudar o significado dessa passagem, nós vamos observar que a águia, quando vai tirar os seus filhotes do ninho, para que ele possa voar, sabe o que ela faz? Ela pega o seu filhotinho e de lá de cima de um penhasco, ela bate o seu filhotinho e deixa cair. E no desespero, aquele filhote aprende a voar. E quando ele não consegue voar e está prestes a cair e se arrebentar no chão, aquela águia dá um rasante, pega o filhotinho e tenta mais uma vez. Aí, essa comparação ele está fazendo justamente com isso aqui, ó. Israel é como este filhotinho. O povo de Deus é como este filhotinho. Quem quer sair do conforto do pai, aprender a voar e a crescer? Tá bom aqui, o Senhor dando papinha na minha boca, dando comidinha na minha boca. Mas aí Deus fala assim, é hora de você crescer. E Ele abala as estruturas onde nós estamos ali acomodados. E alguns aprendem a voar e começam a andar com Deus e vivem coisas extraordinárias. Outros quase se esbarram no chão. Aí Deus vai lá e começa o processo tudo de novo. Nunca cresce. Está sempre do mesmo jeito. Deus está lá alimentando. Aí Deus fala, bom, agora cresceu, agora ele vai voar. Aí na hora que acha que vai. Com isso eu quero dizer que tem pessoas que estão abortando aquilo que Deus quer fazer na vida de algumas pessoas aí. A única pessoa, amado, que pode frustrar aquilo que Deus tem para ela, sabe quem é? A própria pessoa. A própria pessoa tem a capacidade de frustrar aquilo que Deus tem para ela. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Nessa noite nós aprendemos sobre Obadias. Como eu disse, no capítulo 4 de 2 Reis, a Bíblia não deixa claro que este homem é Obadias. Mas, segundo o historiador Flávio Joséfo, e segundo aquilo que eu dei naqueles tópicos, são algumas das coisas que apontam para ser Obadias. Que nessa noite, amado, nós possamos sair daqui com o coração de Obadias, com as nossas vasilhas cheias, porque o Senhor que enche vasilhas está aqui nessa noite. O Senhor que preenche o coração que está vazio está aqui nessa noite. O Senhor que olha para mim e para você nessa noite está dizendo, Senhor, eu sei que está difícil, filho. Eu sei que está difícil, filha. Mas tu és a vasilha e eu sou o azeite.
Tu és a vasilha e eu quero te encher. Oh Deus, como Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações, aos nossos ouvidos. Oh Deus, nos dá um coração de Obadias. Nos dê um coração obediente, um coração generoso, que esteja preocupado, Senhor, mais em servir do que ser servido. O Senhor nos deu exemplo, Jesus. O Senhor nos deu exemplo, Jesus. Nos dê este coração que queime. Oh, Espírito Santo. Nos dê este coração que não mida esforços para te servir. Este coração, Senhor, que vai até as últimas consequências para poder realizar aquilo que Tu tens chamado para fazer. Ainda, Senhor, que a nossa vida se esvaia e os nossos pequenos fiquem desamparados e a nossa casa desamparada. Olhamos para o Senhor, que mesmo diante da situação difícil, vai fazer o azeite, Senhor, encher as botijas. Vai fazer o azeite encher novamente as botijas, e os nossos pequenos, e as nossas mulheres, e a nossa descendência não ficará desamparada, e nós não ficaremos desamparados. Ah, Senhor, obrigado, Jesus. Despeça os Seus filhos em paz e em segurança. Em nome de Jesus, nós o louvamos. Amém.